Oi gente, eu me chamo José Vitor, eu sou aluno da terceira série da Sala Randall e nesse vídeo eu vou falar sobre projeções cartográficas. Então, se você quer gabaritar todas as questões do vestibulinho do Colégio Embraer sobre projeções cartográficas, fica até o final dele, porque a gente vai resolver 4 exercícios após a aula, então vamos lá. Primeiramente, o que são projeções cartográficas? Projeções cartográficas não é nada mais nada menos do que o método utilizado para representar a superfície de uma esfera em um plano. No caso do nosso planeta, é tentar representar a superfície dele, onde estão os continentes, os oceanos, em um plano, que seria um mapa. Bem, a gente tem um problema central ao fazer esse processo, porque as áreas, as formas, a distância e os ângulos, eles sempre vão ficar distorcidos. As distorções, elas são inevitáveis. Isso você pode provar através de uma mexerica. Eu quero que você pegue uma mexerica e uma faquinha e corte a casca dela de cima a baixo. Faça um risco na casca dela e tire. Agora, eu quero que você pegue a casca dela e tente planificar ela, deixar a casca dela plana. Não vai dar certo. Provavelmente a casca vai rasgar ou em alguma área ela vai ficar distorcida. E por conta disso, foram criados métodos para tentar minimizar essas distorções na criação de mapas. E é isso que a gente vai ver agora no próximo quadro. Então, se você quiser tirar uma print. Bem, gente, falando sobre os principais tipos de projeções, porque existem milhões deles, mas tem 3 que são mais populares. A gente tem a projeção cilíndrica, projeção cônica e projeção azimutal. Bem, começando pela projeção cilíndrica. Primeiramente, como a projeção ela vai ser feita? A gente vai ter o globo terrestre translúcido, onde os mares e os oceanos eles vão ser translúcidos e os continentes vão ser mais opacos. A gente envolve esse globo com uma cartolina e coloca uma fonte de luz no núcleo do nosso planeta. Ao acender essa fonte de luz, vocês concordam comigo que a sombra dos continentes vão ser projetadas no interior dessa cartolina? Ou seja, você desenha essas sombras e você vai ter algo mais ou menos parecido com isso daqui. Essa é a projeção cilíndrica. Uma das características da projeção cilíndrica é que os meridianos, que são essas linhas que vêm daqui até aqui embaixo, e os paralelos, que são esses semicírculos, eles vão formar ângulos de 90 graus. Como a gente pode ver aqui no mapa, que um meridiano e aqui um paralelo, eles sempre vão formar ângulos de 90 graus. Como, por exemplo, aqui tem um ângulo de 90 graus, aqui tem outro, aqui embaixo tem outro ângulo de 90 graus. Ou seja, eles sempre vão formar ângulos de 90 graus. E isso é essencial para a navegação, por conta da utilização de bússolas. E também esse tipo de projeção é uma das mais conhecidas. Vocês muito provavelmente já viram mapas desse tipo. Na verdade, é um mapa que vocês mais estão acostumados, assim eu imagino. Uma das características desse mapa também é que as regiões próximas à linha do Equador, como aqui, que é a região onde o cilindro tangencia o nosso planeta, onde ele encosta no nosso planeta, vão ter menores distorções. Já as regiões mais próximas aos polos, mais distantes da linha do Equador, vão ter maiores distorções. Uma das provas disso é a Groenlândia, que é essa ilhazinha aqui em cima, ilhazona nesse tipo de projeção, que parece ter o tamanho do continente sul-americano. Mas na verdade não, ela é 8 vezes menor do que o continente sul-americano. Isso se dá por conta da distorção dela ser uma região mais próxima ao polo e o continente sul-americano ser uma região mais próxima à linha do Equador. Agora, passando para o próximo tipo de projeção, a gente tem a projeção cônica ou a projeção de Lambert. O método dela é parecido com a cilíndrica, onde você vai ter o globo com oceanos e mares translúcidos e os continentes mais opacos. Você acende lá a fonte de luz no centro da Terra e vai ser projetado os continentes, as sombras dos continentes vão ser projetadas no interior do cone. Ou seja, a projeção cilíndrica ela vai ser a Terra, o método dela é a Terra sobre um cone. Esse cone poderia estar aqui embaixo também, não sei, se vocês preferirem. Em qualquer lugar, na verdade, poderia estar desse lado aqui, onde vocês quiserem. E uma das características dela é que essas regiões de latitudes médias, que é onde
esse cone, esse tipo de projeção é mais utilizada, elas vão ser mais preservadas. Como, por exemplo, aqui na região norte, no dos Estados Unidos, um pedaço da Europa, Rússia, China, regiões mais próximas de latitudes médias, vão ser mais preservados. E regiões mais distantes desse cone, elas vão ser mais distorcidas. Então esse mapa ele é usado principalmente por conta de climas e mapas políticos. E a forma desse mapa é mais ou menos assim, onde aqui a gente tem os meridianos e esses semicírculos são os paralelos. Bem, passando para o terceiro tipo de projeção, a gente tem a projeção azimutal ou a projeção plana. Ela também é o mesmo princípio das duas últimas, onde você vai ter lá os continentes translúcidos e os oceanos e os mares. Não, é o contrário. Os continentes vocês vão ter continentes opacos e oceanos e os mares translúcidos e uma fonte de luz no centro. A única diferença é que agora você vai colocar uma folha de papel plana tangenciando qualquer lugar do globo. Porém, esse tipo de projeção ele é principalmente utilizado para representar zonas polares, porque imagina comigo, na projeção cilíndrica, ela é boa para representar, por exemplo, a Antártida? Não, porque a projeção cilíndrica ela deforma regiões que estão mais distantes da linha do Equador. O mesmo ocorre com a projeção cônica, onde esta região aqui e essa daqui elas vão ficar com maiores distorções. Já aqui, eu consigo ter um mapa específico dessa região, porque aqui a minha folha, ela tá tangenciando a Antártida. Ou seja, o mapa dela vai ficar mais ou menos assim, um mapa redondo. Aqui a gente vai ter, por exemplo, a Antártida, com poucas distorções. Já as regiões que estão mais distantes desse centro vão ser mais distorcidas. Então, esse mapa também, esse tipo de projeção, pode ser chamada de projeções polares. Vou até anotar aqui em cima. Polares. E elas são também utilizadas para representar mapas geopolíticos. Como, por exemplo, um plano dos Estados Unidos para observar o Afeganistão. Eles vão lá fazer uma projeção do Afeganistão. Eles vão colocar esse plano sobre o Afeganistão. E o país do Afeganistão vai ficar com melhor forma, sem distorções. Apesar dos arredores ficarem mais distorcidos. Então, esse tipo de mapa é utilizado mais para regiões específicas. E você pode também ver, vocês reconhecem esse mapinha aqui? Isso mesmo, esse mapa aqui é o mapa da ONU. O mapa da ONU é uma projeção azimutal, ou uma projeção plana, e ele dá um ênfase maior nos países do norte, onde vocês podem ver que estão localizados Estados Unidos, Canadá, a Europa, a Rússia, os países mais desenvolvidos. E os países mais distantes desse meio, que tá lá o continente sul-americano, o continente africano e uma parte do continente asiático, eles estão mais distantes, representando umas zonas mais periféricas. Então, até no mapa da ONU, existe essa questão de política, de dar um destaque maior aos países mais desenvolvidos. Então, esse tipo de projeção também é um tipo de projeção usado em questões políticas. Agora, a gente vai falar sobre dois tipos principais de projeções, que são projeções cilíndricas, e que muito provavelmente também vão cair no seu vestibulinho. Então, se você quiser tirar um print. Bem, gente, continuando, eu vou falar sobre três principais propriedades que podem aparecer dentro dos mapas, que são as equivalentes, as equidistantes e as conformes. As equivalentes, elas sempre vão preservar as áreas. As equidistantes, elas vão preservar as distâncias. E as conformes vão preservar as formas. Ó, uma dicasinha já tá logo aí, ó. Equidistantes de distâncias. As conformes de formas. Bem, um mapa, ele nunca pode conter as três. É muito difícil você conseguir fazer um mapa que tenha as três juntas. Duas também já é difícil, mas normalmente os mapas eles têm uma só. Ou seja, se meu mapa ele é equivalente, vai preservar as áreas, então ele vai distorcer as distâncias e as formas. Se meu mapa é conforme, ele vai preservar as formas, então ele distorce as áreas e as distâncias. E assim vai. E dentro desse viés, eu vou falar sobre duas principais projeções que são cilíndricas, que são projeções de Mercator e Peters. Mercator, ele era um autor que viveu na época das grandes navegações e o mapa que ele criou
era um mapa cilíndrico conforme, ou seja, ele preservava as formas. Imagina comigo, uma pessoa que saiu lá de Portugal e veio aqui pro Brasil, ela vai se localizar pelo litoral brasileiro, certo? Então, nos mapas, as formas elas precisam estar preservadas. Então, consequentemente, os mapas vão ter as distâncias distorcidas e as áreas também vão estar irregulares. Mas o que importa são as formas. E também, a projeção de Mercator, ela tem um olhar eurocêntrico. Porque se você for ver no mapa aqui, você consegue enxergar que a Europa, ela tá bem no meio do mapa e também tá um pouco tá no hemisfério norte, mais acima do que os outros países. Ou seja, isso prova o olhar eurocêntrico, porque Mercator, ele foi uma pessoa que viveu na Europa, ou seja, ele quis dar essa maior ênfase, essa maior destaque pro continente onde ele vive. E também a projeção de Mercator, ela distorce muito os países que estão mais próximos aos polos. Ou seja, os países que estão próximos à linha do Equador, eles ficam menores, com um tamanho mais próximo ao original, que eles realmente são. E já os que estão mais próximos aos polos, eles têm maior distorção, como a Groenlândia, que eu dei o exemplo no começo do vídeo, que ela é muito maior do que ela realmente é. E esse mesmo fato acontece com a Europa, ela parece um pouco maior do que ela realmente é. Então, a gente passa agora para a projeção de Peters. Peters, ela é uma projeção cilíndrica equivalente, ou seja, ela vai preservar as áreas. Ou seja, ela rompe um pouco com a projeção de Mercator, porque agora a Europa, a Groenlândia, como vocês podem ver aqui em cima, elas não estão mais daquele tamanho exorbitante, tá? Um pouco mais proporcional do que ele realmente é. Só que, em consequência disso, a projeção de Peters, ela deforma as distâncias e as formas. E a projeção de Peters, ela foi criada em um contexto de Guerra Fria. Porque Peters, ele era um cara meio revoltado com a questão do domínio cultural dos europeus. Então ele resolveu criar essa projeção, que dá um maior destaque a todos os países, de maneira mais proporcional. E também quando ele apresentou esse mapa, ele apresentou esse mapa de ponta cabeça, tentando dar uma maior ênfase para os países que são países de terceiro mundo, que são países que não eram aliados nem à ideologia capitalista e nem à ideologia socialista. Os capitalistas eram os países de primeiro mundo e os socialistas eram os países de segundo mundo. Então, a projeção de Peters, ela vai preservar as áreas e a projeção de Mercator vai preservar as formas. Então, é basicamente isso. E é muito importante você saber a diferença de Mercator e de Peters, porque existem muitas questões que eu já cheguei a ver no vestibulinho do Colégio Embraer que realmente aparece bastante esses assuntos. Então, agora a gente vai para os exercícios, então vamos lá. Gente, vamos para o nosso primeiro exercício. Após comparar as duas projeções apresentadas, é correto afirmar que a projeção, letra A, de Mercator dá mais ênfase às terras localizadas na faixa tropical. Tem coisa errada aqui, porque a de Mercator ela dá mais ênfase às zonas que estão nos polos. Aqui na imagem mesmo mostra isso, que os polos como a Groenlândia e a Antártida, elas estão bem destacadas e os países que realmente estão na zona tropical estão bem pequenininhos, como o Brasil. A letra A está errada. Letra B. De Mercator, altera as formas, mas mantenha áreas representadas. Também está errada, porque a de Mercator ela mantém as formas dos países, porém as áreas elas não são bem representadas. Como a gente pode ver que o Brasil, comparado à Groenlândia, ele tá bem pequenininho, mas o Brasil é quase 8 vezes maior que a Groenlândia, então ela não é bem representada. Então a letra B tá errada. Letra C. A de Peters dá mais ênfase às terras localizadas próxima aos polos. Tá errada, porque quem faz isso é a projeção de Mercator. Letra D. A de Peters altera as formas, mas mantém as áreas representadas. Essa é a alternativa correta, porque a de Peters ela acaba deixando países, principalmente os países que estão no sul, um pouco mais esticados,
mas ele mantém a proporcionalidade, como a Groenlândia já não está um tamanho tão exorbitante e a Antártida também não. Então, a alternativa correta, alternativa D de dado. Bem, gente, vamos para nosso segundo exercício. Sob as projeções cartográficas apresentadas, suas formas, é correto afirmar interesses geopolíticos e comerciais forçam na projeção de Mercator. Não, interesses geopolíticos e comerciais forçam distorções na projeção de Mercator para fazer parecer mais curto o caminho ao novo continente. Elemento corrigido a partir do século XIX na projeção de Gal Peters. Bem, gente, a projeção de Mercator ela não foi criada para encurtar rotas, ela surgiu no século XVI para navegação, mantendo os ângulos retos, por conta das bússolas. As distorções nos polos elas são um efeito matemático e não um plano geopolítico. Então a gente pode eliminar a letra A. Vamos pular para a letra C? Letra C. As projeções de Mercator e Gal Peters apresentam distorções pela falta de recursos técnicos no período em que foram feitas, mas o avanço computacional do século XX permitiram o fim das distorções na projeção de Hobson. Bem, como eu já disse no começo da aula, todas as projeções feitas do planeta Terra de uma esfera, elas vão ser distorcidas. Ou seja, você não precisa nem saber o que é a projeção de Hobson. Só pelo começo do enunciado você já consegue descartar essa questão, porque todas as projeções elas vão ser distorcidas, elas vão possuir distorções. Letra D. A projeção de Gal Peters não apresentava distorções no momento de sua elaboração, mas a descoberta da Antártica e da Oceania, logo após a sua proposição, forçou a adaptação e induziu distorções. A projeção de Peters ela sempre distorceu formas desde o século XIX, quando ela foi criada. Isso é inerente ao seu método cilíndrico equivalente. A Antártida e a Oceania já eram conhecidas nessa época, e não houve surpresa que causou distorções depois. Letra E. Todas as projeções apresentam distorções, uma vez que o formato da Terra não era conhecido até o século XX, o que gerou dúvidas sobre como essa projeção deveria ser executada. Olha, essa questão, muito provavelmente muita gente marcaria ela, mas o formato geóide da Terra, eu não especifiquei muito bem o que é um geóide, mas é basicamente uma esfera com deformidades, tipo relevo, coisas assim. Mas vamos continuar falando como uma esfera. Tipo, o formato geóide da Terra já era estudado desde a Grécia Antiga. As distorções elas existem porque é impossível projetar uma esfera em um plano sem perdas. Então, tipo, não por ignorância. Então a letra E ela tá errada. Letra B. As três projeções apresentam distorção, uma vez que a Terra tem forma aproximada de um geóide e sua projeção num plano ficará distorcida. Essa está certa, porque todas as projeções elas vão ter distorções. Então, a resposta certa, letra B de bola. Vamos para a nossa terceira questão. Em relação às projeções cartográficas, considere as assertivas abaixo. Número 1. Todas as projeções cartográficas utilizadas atualmente resultam de trabalhos realizados nos séculos XV e XVI, época em que ocorreram as denominadas grandes navegações. Essa alternativa está errada, porque existem outras projeções feitas mais recentemente, como a própria projeção de Peters, que foi criada no século XIX. Então a número 1 está errada. 2. A projeção de Mercator, desenvolvida no século XVI, é do tipo cilíndrica conforme e preocupa-se basicamente com as formas e bem pouco com o tamanho proporcional de cada área. A número 2 ela está corretíssima. Então vamos assinalar ela. 3. A projeção de Mercator reproduz com considerável precisão todas as áreas do globo terrestre, preservando a proporcionalidade entre elas. Não, a 3 é falsa. Ela ainda contradiz com a 2. Ela é falciane. Não marquem ela. 4. A projeção de Gal Peters é do tipo cilíndrica equivalente, ou seja,
preocupa-se mais com a proporção das áreas representadas do que com suas formas, razão pela qual permite comparar com maior precisão o tamanho de países ou continentes. Verdadeira. Ou seja, as únicas verdadeiras aqui é a 2 e a 4, e a alternativa seria a letra A. Apenas a assertiva 1 está correta? Falso. Se apenas as assertivas 1 e 2 estão corretas? Falso. Se apenas as assertivas 2 e 3 estão corretas? Falso, porque a 3 está errada. Se apenas as assertivas 2 e 4 estão corretas? Verdadeira. A alternativa correta é a letra D. Vamos para a próxima? Bem, gente, vamos para a nossa quarta e última questão. Observe as projeções cartográficas a seguir. Diferentes projeções cartográficas foram desenvolvidas para permitir a representação da esfericidade terrestre num plano, mapas e cartas, cada uma priorizando determinado aspecto da representação, dimensão, forma, etc. Considerando-se a classificação das projeções cartográficas quanto à figura geométrica empregada em sua construção, as projeções A, B e C correspondem respectivamente a. Essa é uma questão bem tranquilinha, até porque os próprios nomes das projeções já entregam um pouquinho, mas vamos lá. Letra A. Cilíndrica, plana e cônica. Projeção A, a gente pode ver que ela não é cilíndrica, a Terra não está sendo envolta por um cilindro, e sim por um plano, ela está sendo tangenciada por um plano, e que o mapa dela também está preservando aonde o ponto foi tangenciado, que nem a Antártida, no caso aqui, ela está sem distorções, e os países que estão mais afastados, elas estão já mais distorcidas. Então, isso daqui é a projeção plana e não a cilíndrica. Então, a gente pode eliminar a letra A. Letra B. Plana, cônica e cilíndrica. A projeção A, a gente acabou de ver que ela é plana. Projeção B. Ela é cônica porque a Terra está sendo envolta por um cone. Projeção C. Ela é cilíndrica porque a Terra está sendo envolta por um cilindro. E no mapa a gente pode ver que ele está com os ângulos preservados. Então, a alternativa correta é a letra B de bola. Bem, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma. E até a próxima aula. Tchau, tchau.